Cara, o Edivan, eu já fiz muita coisa, cara. Sério? Sério, muito, mas muito mesmo, assim. Eu já passei pelo ramo da iniciativa privada, né? Foi muito forte na minha vida. Já tive restaurante. Caraca, velho. Inclusive, quando eu morei em Goiânia, eu tive um restaurante. Eram quase 20 funcionários que eu tinha. Restaurante bem grande porte mesmo, assim. Grande porte não, né? Pequeno para médio porte, mas, putz, pra minha realidade era gigante, assim. E aí, depois disso, fui servidor público, trabalhei no Ministério da Saúde também. Caraca, velho. E aí, no Ministério da Saúde foi o último emprego que eu tive, que foi antes das apostas, né? No Ministério da Saúde foi um excelente emprego para mim, porque lá eu tinha um tempo muito tranquilo, assim, o trabalho era mais tranquilo. E aí eu conseguia estudar bastante as apostas em paralelo ali com o trabalho, né? Tipo, meio-dia, horário de almoço ali, cara, a galera ia descansar e tal, e eu tava lá estudando. Então foi o último emprego que eu tive antes de começar nas apostas, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, isso foi em 2016 para 2017. Tá. Mas cara, eu sou péssimo com data, mas eu acho que 2016. 2016. E aí, depois disso que você teve a transição para o mundo das apostas. Teve algum momento específico ou você já foi sendo introduzido automaticamente aos pouquinhos? Cara, tudo aconteceu, Edivan, muito automaticamente. Sério? Foi muito assim, foi natural. Eu recebo muitas perguntas hoje, né? Cara, Guilherme, qual que é o momento certo de sair do emprego? Eu quero viver das apostas, como é que eu faço? E eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei porque, cara, comigo foi uma transição assim, as apostas elas me puxaram, entende? Assim, cara, vem, pô, tá perdendo tempo se não vier. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Então, eu trabalhava no Ministério da Saúde e, tipo, putz, eu tava ganhando bem com as apostas, tava me profissionalizando num cenário muito legal, assim, já. E aí, criei um escritório em casa. Cara, chegava do Ministério da Saúde, ia para casa, continuava apostando em casa à noite, né? Então, tudo se deu de uma forma muito automática, assim, realmente. Quando eu vi, cara, eu estava inserido no mundo das apostas, ganhando dinheiro de fato. Naquela época ainda era mais fácil ganhar ainda dinheiro. Tava ganhando dinheiro de fato com as apostas e foi aí que eu tomei a decisão de pedir uma exoneração do serviço, né? E aí me dediquei exclusivamente ao mundo aí das bets, cara. Então, desde 2017 até hoje, você vive única e exclusivamente dos seus investimentos esportivos. Isso. Top isso. demais. Aí o que aconteceu? Nessa época, logo que eu saí do serviço público, né? Era exclusivamente da minha banca pessoal, né, cara? Show. Botei uma banca lá, enfim, tem uma história longa por trás disso, que também é gigante. Mas nesse período eu vivia exclusivamente das receitas divinas da minha banca, né? Aí depois foi que eu comecei a criar outras fontes de renda dentro desse universo nosso das apostas, né? Que hoje eu tenho outros negócios também, mas especificamente assim a minha principal fonte de renda hoje vem das apostas esportivas, né? Mas hoje não mais exclusivamente da minha banca pessoal, como era antigamente, né? Então a galera que quer saber assim, cara, tem como viver das apostas? Tem. Eu passei por esse lado da moeda também, sabe? Eu vivi exclusivamente disso até começar a ter outras fontes de renda. Então é possível viver das apostas mesmo sem ter outras fontes de renda dentro desse negócio. Sensacional. Eu acho que, por exemplo, quando a gente inicia no mundo das apostas, a gente não tem uma visão macro da coisa que, por exemplo, a gente pode monetizar essa profissão de uma outra forma. Mas eu acredito que, por exemplo, as pessoas que são profissionais no mercado, automaticamente é um ciclo normal dela conseguir monetizar de outras formas o mercado, né? Cara, e isso se dá também é uma maneira bem automática, né? Comigo, Edivan, eu comecei a ser lucrativo com as apostas esportivas e automaticamente os meus amigos começaram a querer fazer o que eu fazia, Show entende? de bola. Então começou a ser tudo muito natural realmente. E eu comecei a vender o meu produto primeiro para meus amigos, depois que eu comecei a vender exclusivamente para um público maior, né? Top. E você se lembra quando você iniciou nos investimentos esportivos, qual foi o valor da sua banca que você começou? Cara, eu comecei como todo mundo começa, eu comecei com trintinha, né? Caraca, botei sério? Trintinha na banca ali, foi o meu começo, foi esse. E aí aquela sequência de quebra, perde, ganha, mas teve um momento que eu fiz um investimento forte, que aí foi uma banca minha paralela com um amigo meu, né? Que aí a gente botou 60 mil. Caralho, sério, aí mano? Foi. Mas aí eu já tava em outro estágio, já tinha quebrado umas banquinhas de 30, de 50. Mas aí a primeira banca profissional que eu tive, cara, a partir daqui eu vou ganhar, foi de R$1.000. Foi a primeira banca que eu botei, o primeiro aporte que eu fiz e comecei a trabalhar aquilo ali. Aí depois veio um investimento forte de 60 mil, que foi aí que mudou toda a minha estrutura, a minha história, né? E foi a partir daí que eu comecei realmente a
a conseguir olhar para um cenário, para um futuro, vivendo exclusivamente disso, né? Porque também sem dinheiro não tem como, né, velho? Tem que ter grana para renda extra, tem que ter grana para você conseguir girar, senão, pô, com R$1.000 ninguém consegue, né, trabalhar exclusivamente disso.